Aquele dia era para ser a realização de um sonho, o casamento do meu filho. A festa parecia tirada de uma revista, a imagem da perfeição, até que meu neto chegou ofegante e sussurrou: Vô, sai daqui agora. Eu não entendi nada, mas decidi segui-lo. E foi essa decisão instintiva que me salvou. A intenção real por trás daquele evento era muito, muito pior do que eu podia imaginar. Antes de continuar, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo agora. Meu nome é João Manuel de Souza, tenho 67 anos e o que vou contar mudou para sempre a maneira como enxergo as pessoas que eu mais amava neste mundo. Era o dia do casamento do meu filho Ricardo, 15 de setembro de 2024, uma data marcada para ser de pura alegria, mas que se transformou no dia em que descobri a verdadeira face das pessoas que eram a minha família. Eu estava ali sentado sozinho em uma das mesas do fundo do salão observando o glamour e a felicidade forçada. A decoração estava impecável, flores brancas, dourado, tudo muito luxuoso. Foi então que meu neto de 8 anos, o pequeno Miguelzinho, veio correndo até mim, com os olhos mareados. Vô! Vô! Você precisa sair daqui agora! Ele disse puxando minha manga com desespero. Fiquei confuso olhando em volta. Onde estava o perigo? A festa era perfeita. O que houve, meu filho? O que aconteceu? Perguntei abaixando-me para ficar na altura dele. Miguelzinho apenas balançou a cabeça com aquela expressão que só as crianças têm quando guardam um segredo pesado demais. Por favor, vô, confia em mim. Vamos embora. Agora. Algo na urgência da voz daquele menino me fez levantar. Miguelzinho sempre foi o meu companheiro, meu único conforto desde que minha esposa Carmen se foi há 3 anos. Sem entender o porquê, decidi confiar no meu coração. Está bem, meu filho, vamos. Recolhemos nossas coisas discretamente e saímos da festa. Pelo menos, eu pensei que ninguém tinha notado. Hoje sei que nossa saída foi vista e que isso ironicamente nos salvou de um destino cruel. Dirigimos em silêncio por quase 1 hora até minha casa no interior de Minas Gerais, uma chácara simples que herdei do meu pai. Miguelzinho ficou calado, o caminho todo me olhando, de vez em quando, com aqueles olhos grandes e preocupados. Só quando chegamos em casa e nos sentamos na varanda, de onde se via o cafezal, é que ele finalmente me contou o que tinha ouvido. Vô, eu escutei o papai conversando com a mamãe sobre você. Eles estavam planejando uma coisa muito ruim para depois da festa. Meu coração apertou. Que tipo de coisa ruim, meu filho? Ele respirou fundo, visivelmente assustado. Eles queriam que você assinasse uns papéis, e se você não assinasse, para que você entenda a gravidade desse momento, eu preciso voltar no tempo e contar quem eu sou. João Manuel de Souza. Nasci em 1957, em uma família humilde no interior de São Paulo. Meu pai era meeiro, minha mãe costureira. Desde os 12 anos, eu ralava na roça para ajudar em casa. Aos 18, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fui para a capital, em busca de uma vida melhor. Passei 15 anos trabalhando em São Paulo como ajudante de pedreiro. Não foi fácil. Eu trabalhava de segunda a sábado, muitas vezes aos domingos, mandando quase todo o meu salário para a família. Dormia em pensões, dividindo quarto com outros trabalhadores, comia o mínimo para sobreviver e sonhava com o dia em que poderia voltar para o meu interior com dinheiro suficiente para construir uma vida digna. Foi durante uma das minhas raras visitas à minha cidade que conheci Carmen. Ela era uma mulher linda, professora na escola local, com um coração ainda maior. Mesmo sabendo das dificuldades, ela aceitou se casar comigo. Nosso casamento foi simples na igrejinha da praça, mas foi o dia mais feliz da minha vida. Carmen me apoiou quando decidi voltar de vez em 1982. Com as economias da capital, compramos um pequeno pedaço de terra e começamos a construir nossa casa, tijolo por tijolo, literalmente com as nossas próprias mãos.
Ela estava grávida do Ricardo quando começamos a obra. Eu me lembro dela mesmo, com a barriga grande ajudando a carregar material e pintar paredes. Ricardo nasceu em 1983 e 2 anos depois veio a nossa filha Mariana. Carmen continuou dando aulas e eu abri uma pequena oficina mecânica. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Trabalhávamos juntos, criamos nossos filhos com amor e valores. Os anos se passaram. Ricardo sempre foi mais ambicioso. Sonhava com a cidade grande, queria estudar administração e ter o próprio negócio. Mariana era mais de casa, gostava de ajudar Carmen e cuidar das plantas. Quando chegou a hora, fiz todos os sacrifícios para que Ricardo pudesse estudar na Universidade Federal na capital. Vendi umas terras que havia comprado, fiz empréstimos, trabalhei em dobro na oficina. Ricardo se formou em 2008 e logo conseguiu um bom emprego em uma multinacional. Ali, ele conheceu Isabela, uma moça da cidade sofisticada de família tradicional. No começo eu gostava dela, achava que faria bem ao meu filho. Eles se casaram em 2015 e tiveram o Miguelzinho em 2016. Eu estava nas nuvens com meu primeiro neto, mas foi nessa época que a saúde de Carmen começou a piorar. Primeiro foram só algumas dores de cabeça, depois os esquecimentos, a confusão. Os médicos diagnosticaram Alzheimer. Passei os últimos 5 anos da vida dela cuidando dela em casa, negando-me a interná-la. Vendi a oficina para pagar os tratamentos, os remédios, as consultas particulares. Ricardo e Isabela raros eram os dias em que apareciam para ajudar. Sempre tinham compromissos, viagens de trabalho, reuniões importantes. Carmen morreu nos meus braços em março de 2021, sussurrando meu nome pela última vez, antes de partir. Foi o dia mais triste da minha vida. No velório, Ricardo chegou atrasado, por causa de um compromisso de negócios, e Isabela mal derramou uma lágrima. Quem ficou comigo o tempo todo foi Miguelzinho, com 5 anos, segurando minha mão e perguntando por que eu estava tão triste. Após a morte de Carmen, a vida perdeu muito do sentido. A casa ficou silenciosa. A única alegria que me restava era quando Miguelzinho vinha me visitar nas férias escolares. Aquele menino se tornou a minha razão de viver, a minha luz no meio da escuridão da viuvez. O primeiro sinal de que algo havia mudado na forma como meu filho me via aconteceu uns 6 meses depois que Carmen se foi. Ricardo me convidou para jantar na casa nova deles, uma mansão que haviam comprado em um condomínio chique da capital. Fiquei feliz. Pensei que finalmente teríamos tempo para conversar e para ele me ajudar a superar a dor da perda. Quando cheguei, Isabela me recebeu com um sorriso forçado. Seu João, que bom que o senhor veio. Mas o tom dela era frio, distante. A casa era impressionante, mármore, móveis importados, decoração que custava mais do que eu havia ganhado em anos. Miguelzinho correu até mim, como sempre fazia. Isabela logo o repreendeu. Miguel, cuidado para não sujar o seu avô com essas mãos. Fique quieto. Durante o jantar tentei puxar conversa sobre os velhos tempos, sobre Carmen, sobre a aleta alegria de estarmos juntos. Mas Ricardo parecia impaciente olhando o celular o tempo todo. Pai, o senhor tem que entender que a nossa vida agora é diferente. Temos responsabilidades, compromissos sociais, uma imagem para manter na empresa. Ele disse quando comentei sobre suas ausências constantes. Imagem. Que imagem, meu filho? Eu sou seu pai. Só quero estar perto da família que me resta. Isabela tossiu discretamente e trocou um olhar com Ricardo. Seu João, o que Ricardo quer dizer é que agora que ele ocupa um cargo importante, precisamos ser mais seletivos com nossos círculos sociais. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Percebi que minha nora me via como um problema, algo que não se encaixava no novo estilo de vida deles. Ricardo não disse nada para me defender, apenas concordou com a cabeça. Isso, pai, o senhor entende, não é... Nas semanas seguintes, os convites para visitá-los ficaram cada vez mais raros. Quando eu ligava, sempre havia uma desculpa.
Ricardo estava viajando. Isabela tinha personal trainer. Miguelzinho estava ocupado com atividades extracurriculares. As únicas vezes que eu conseguia ver meu neto era quando ele passava as férias comigo. E mesmo assim, Isabela fazia questão de me dar uma lista de instruções, como se eu não soubesse cuidar de uma criança. Seu João, por favor, não deixe o Miguel brincar na terra. É anti-higiênico. E evite dar doces. Estamos controlando a alimentação dele. Ah, e se possível, não conte essas histórias antigas do interior. Não agregam nada à educação dele, dizia Isabela cada vez que deixava Miguelzinho na minha chácara. Um dia Mariana me ligou chorando. Ela tinha tentado conversar com Ricardo sobre a forma como estavam me tratando, mas ele foi rude com ela. Pai, o Ricardo disse que o senhor está ficando muito dependente depois que a mamãe morreu, que é normal em pessoas da sua idade, mas que ele não pode carregar esse peso emocional agora que está construindo a carreira dele. Ela me contou soluçando. Peso emocional. Repeti sentindo um nó na garganta. Era assim que meu filho me via agora, como um fardo que atrapalhava a vida de sucesso dele. Eu que trabalhei tanto para lhe dar as oportunidades que eu nunca tive. Eu que vendi o que pude para pagar os estudos dele. A situação piorou quando Ricardo começou a se incomodar com minhas visitas espontâneas. Em um sábado, apareci na casa dele com alguns pés de alface e couve da minha horta, como sempre fazia. Isabela abriu a porta com uma cara de irritação. Seu João, já conversamos sobre isso. O senhor precisa ligar antes de vir. Temos uma rotina, compromissos. Que compromisso em um sábado? Perguntei. São só uns verdinhos que colhi ontem. Pensei que vocês gostariam. Ela pegou o saco com desdém. Obrigada, mas da próxima vez, por favor, avise antes. E se possível, compre na feira, é mais higiênico. Nesse momento, Ricardo apareceu. Pai, a Isabela está certa. O senhor não pode mais aparecer assim sem avisar. Nossa vida mudou. Temos responsabilidades. Olhei para o meu filho, procurando algum traço do menino carinhoso que eu criei, mas só encontrei frieza. Está bem, meu filho. Na próxima eu ligo antes. Voltei para o carro, sentindo-me diminuir a cada passo. Atrás de mim, ouvi Isabela cochichar para Ricardo. Precisamos colocar limites mais claros. Isso não pode continuar. E meu filho concordou. Você tem razão. Eu falo com ele. Naquela noite, sozinho em casa, olhando as fotos de Carmen espalhadas pela sala, chorei como não fazia desde o funeral dela. Minha esposa sempre dizia que nossos filhos eram nossa maior riqueza, mas o que havia sobrado do meu legado? Um filho que me via como estorvo e uma nora que se envergonhava das minhas origens humildes do interior. A humilhação mais clara veio no aniversário de 40 anos de Ricardo, em março de 2023. Ele deu uma festa em um restaurante caríssimo na capital, um lugar onde eu nunca tinha entrado na vida. Quando recebi o convite, fiquei feliz. Pensei que finalmente eu seria incluído na vida social dele. Quanta ingenuidade! Passei semanas me preparando. Fui à cidade. Comprei um terno novo simples, mas o melhor que pude pagar. Queria estar apresentável para não envergonhar meu filho. Mariana me ajudou a escolher um presente, um relógio bonito, que me custou quase um mês da minha aposentadoria. Quando cheguei ao restaurante, um lugar com manobrista e segurança na porta, já me senti um peixe fora d'água. O porteiro me olhou de cima a baixo antes de me deixar entrar. Lá dentro, o luxo era demais. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas imaculadas. Isabela me cumprimentou com um beijo no ar, sem sequer encostar o rosto. Seu João, que bom que o senhor pôde vir. Ela disse, mas seu tom deixava claro que minha presença não era bem-vinda. Ela me conduziu a uma mesa no canto do salão, longe da mesa principal, onde estavam Ricardo e seus amigos importantes. É melhor o senhor ficar aqui, Isabela disse apontando uma cadeira. É mais tranquilo. O senhor vai se sentir mais confortável. Na mesa, apenas algumas pessoas mais velhas, parentes distantes de Isabela, que claramente também haviam sido relegados ao segundo plano da festa.
Durante a noite, Ricardo mal olhou para mim. Ele estava ocupado, conversando com seus colegas de trabalho, rindo, brindando com champanhe caro. Quando ele finalmente se aproximou da minha mesa, foi só por alguns minutos, e parecia estar cumprindo uma obrigação. Pai, obrigado por ter vindo, ele disse, mas já olhando para o lado, procurando uma desculpa para ir embora. Entreguei o presente que havia comprado com tanto carinho. Ele abriu rapidamente, disse, obrigado, sem nem olhar direito, e entregou a caixa para Isabela guardar. O momento mais doloroso veio quando Ricardo subiu no pequeno palco para fazer um discurso de agradecimento. Agradeceu a Isabela os sogros, os amigos e até o chefe da empresa, mas ele não disse uma palavra sobre mim, sobre tudo o que eu fiz para ele chegar onde estava. Sentado naquele canto escuro do restaurante, ouvindo meu filho agradecer a todos, menos ao pai que sacrificou tudo por ele, senti uma dor indescritível. Era como se todos os anos de trabalho duro, todos os sacrifícios, as noites sem dormir, preocupado com o futuro dos meus filhos, simplesmente não tivessem existido. Depois do discurso, alguns amigos de Ricardo se aproximaram da minha mesa. Percebi pelos sussurros que Isabela havia falado de mim. Então você é o pai do Ricardo?" perguntou um homem de terno caro com um sorriso condescendente. "Ele nos contou que o senhor é do interior que trabalha com mecânica, não é? Trabalhava, corrigi. Agora estou aposentado." O homem assentiu com ar de superioridade. "Ah, entendi. Deve ser difícil para o senhor compreender o mundo dos negócios em que seu filho está agora. É um universo muito complexo, muito diferente do bem da vida simples do interior." Os amigos dele riram discretamente como se eu fosse uma curiosidade, um espécime interessante vindo de outro mundo. Eu me senti diminuído, como se toda a minha experiência de vida não valesse nada perto daquelas pessoas. A gota d'água foi quando ouvi Isabela falando com uma amiga perto da minha mesa. Ela não percebeu que eu estava ouvindo. "É complicado, querida. Seu João é uma boa pessoa, mas você entende, não é? Ele não se encaixa no nosso círculo social. Às vezes é embaraçoso. Ricardo está crescendo profissionalmente e certas pessoas simplesmente não batem com a imagem que precisamos projetar." "E o que vocês vão fazer?" perguntou a amiga. "Não podem simplesmente cortar o pai da vida de vocês." Isabela suspirou. "Estamos pensando em algumas alternativas. Talvez seja melhor que ele fique mais no interior, mais isolado. Visitas bem espaçadas, entende, pelo bem de todos." Naquele momento, eu me levantei e saí do restaurante sem me despedir de ninguém. As palavras de Isabela ecoavam na minha mente pelo bem de todos, como se a minha presença fosse um problema a ser resolvido. Ao chegar em casa na minha varanda, olhando para a escuridão do campo, tomei uma decisão. Eu pararia de tentar me impor na vida deles. Se a minha presença os incomodava tanto, eu me afastaria. Não por eles, mas pela minha própria dignidade. Aos 67 anos, eu não merecia ser tratado como um estorvo pelas pessoas que eu mais amava. Nos meses que se seguiram àquela humilhação no restaurante, eu cumpri minha promessa de me afastar. Parei de ligar para Ricardo, parei de aparecer sem avisar, desisti de tentar participar da vida dele. O silêncio se tornou meu companheiro constante. As únicas vezes que eu falava com meu filho era quando ele ligava cada vez com menos frequência, ou quando Miguelzinho vinha passar uns dias comigo durante as férias escolares. Foi durante uma dessas visitas do meu neto, em dezembro de 2023, que comecei a notar que algo estranho estava acontecendo. Miguelzinho, sempre um menino falante e alegre, estava mais quieto, mais observador. Às vezes, eu o flagrava me olhando com uma expressão preocupada que não era normal em uma criança de 7 anos. "Vô", ele me perguntou certa tarde enquanto brincávamos no terreiro, "o senhor fica triste porque o papai não vem mais te visitar?" A pergunta me pegou desprevenido. "Por que você acha isso, meu filho?" Ele deu de ombros, mas continuou.
Às vezes, eu escuto a mamãe e o papai falando sobre o Senhor. Eles falam bem baixinho, mas eu escuto. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. E o que eles dizem? Miguelzinho hesitou antes de responder. Eles dizem que o Senhor está ficando velho e que isso é um problema. A mamãe diz que pessoas mais velhas dão muito trabalho e que o Senhor já não sabe mais cuidar das suas coisas. Senti um nó na garganta, mas forcei um sorriso. E você concorda com isso, Miguelzinho? Ele balançou a cabeça com força. Não, o Senhor sabe fazer tudo. O Senhor cozinha melhor que a mamãe, conta histórias mais engraçadas e ensina umas coisas que eu não aprendo na escola. O Senhor não precisa de ninguém para cuidar do Senhor. Naquele momento, abracei meu neto com toda a força, grato por ter ao menos uma pessoa na família que ainda me via com carinho e respeito. Mas as palavras dele plantaram uma semente de preocupação na minha mente. O que exatamente Ricardo e Isabela estavam tramando? Nos meses seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Quando Ricardo finalmente me ligava, as perguntas dele eram sempre sobre a minha saúde. Se eu conseguia cuidar da casa sozinho. Se eu estava precisando de ajuda. No começo pensei que era preocupação genuína, mas havia algo no tom dele que me deixava incomodado. Em fevereiro de 2024, recebi uma visita inesperada. Ricardo apareceu na chácara acompanhado de um homem que ele apresentou como Dr. Fontes, um geriatra renomado. Pai, eu trouxe o doutor para te dar uma geral e ver se está tudo em ordem, disse Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. O Dr. Fontes era um homem magro de óculos que me fez várias perguntas sobre minha rotina, minha memória e minha capacidade de me virar sozinho. Durante toda a consulta, Ricardo anotava tudo em um bloquinho. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse preocupação com a minha saúde mesmo. Seu João parece estar bem fisicamente, o médico disse a Ricardo após a avaliação. Mas em pessoas da sua idade, é importante monitorar sinais de declínio cognitivo. O isolamento social pode acelerar esses processos. Ricardo assentiu gravemente como se estivesse recebendo um diagnóstico terminal. Depois que foram embora, liguei para Mariana para contar sobre a visita. Ela ficou alarmada. Pai, isso é muito esquisito. Por que o Ricardo traria um médico na sua casa sem avisar e por que ele estava anotando tudo? As palavras dela confirmaram minha suspeita. Algo estava acontecendo nas minhas costas. Nas semanas seguintes comecei a organizar meus documentos. Eu não sabia exatamente o porquê, mas sentia que precisava ter tudo em ordem. Juntei escrituras da chácara, documentos do carro, extratos bancários, meu testamento. Foi então que eu descobri algo que me preocupou ainda mais. Algumas das minhas contas bancárias tinham movimentações que eu não reconhecia, pequenos saques, transferências que eu não tinha autorizado. Quando fui ao banco investigar, descobri que Ricardo havia sido incluído como procurador em algumas das minhas contas anos atrás, quando Carmen estava doente e eu precisava de ajuda para cobrir despesas médicas. Mas agora ele estava usando esse poder para fazer movimentações sem o meu conhecimento. Eu o confrontei por telefone. Ricardo, eu preciso que você me explique essas movimentações na minha conta. Houve um silêncio antes que ele respondesse. Pai, eram só umas despesas que eu paguei para o senhor. Pensei que era melhor eu cuidar, já que o senhor às vezes esquece de pagar as contas em dia. Eu não esqueço de nada, respondi irritado. E eu não autorizei nenhum desses gastos. Ricardo suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Pai, talvez seja melhor a gente conversar sobre isso pessoalmente. Está na hora de discutir o seu futuro mais seriamente. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Discutir o meu futuro. O que isso significava? Naquela noite mal consegui dormir imaginando que tipo de planos estavam fazendo para mim. Foi então que decidi procurar um advogado.
Dr. Azevedo era um advogado de confiança da cidade vizinha que eu conhecia há anos. Expliquei toda a situação, o afastamento da família, a visita do médico, as movimentações bancárias suspeitas. Ele me ouviu com atenção e depois balançou a cabeça preocupado. Seu João, o que o senhor está me descrevendo parece o início de um processo para questionar sua capacidade civil. Eles podem estar reunindo provas para alegar que o senhor não pode mais cuidar dos seus próprios bens. Senti o chão sumir. Mas isso é possível. Eu estou perfeitamente lúcido. Sim, é possível, respondeu o Dr. Azevedo. Infelizmente é mais comum do que o senhor imagina. Filhos que se aproveitam de pais idosos para tomar o controle dos bens. Meu conselho é transfira seus bens para um fundo fiduciário ou, no mínimo, retire o Ricardo como procurador, antes que seja tarde demais. Saí do escritório do advogado com uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha sentido. Meu próprio filho, o menino que criei com tanto amor, estava planejando me roubar. Não eram só os bens materiais que doíam, era a traição, a ingratidão, o desprezo por tudo que eu fiz por ele. Naquela semana, providenciei a remoção de Ricardo de todas as minhas procurações e transferi a maioria dos meus bens para um fundo fiduciário em nome de Miguelzinho, com Mariana como administradora, até que ele complete 25 anos. Se Ricardo queria meu patrimônio, ele teria que passar por cima de mim primeiro. Literalmente. Foi só quando voltamos para casa naquela noite, depois de fugirmos do casamento, que Miguelzinho finalmente conseguiu me contar o plano todo. Sentamos na varanda, longe de qualquer chance de sermos ouvidos, e meu neto, com apenas 8 anos, me revelou uma conspiração que me gelou o sangue. Vô, ele começou a voz trêmula. Eu estava brincando de esconde-esconde com as outras crianças na festa. Eu me escondi embaixo da mesa do bolo, sabe? Aquela mesa grande com o tecido comprido. Assenti, encorajando-o a continuar. Foi aí que eu escutei o papai falando com a mamãe e com outros adultos. Miguelzinho respirou fundo antes de prosseguir. O papai disse que depois da festa eles iam levar o senhor para assinar uns papéis. Eles falaram que o senhor ia estar emotivo por causa do casamento e da avó Carmen, e que seria o momento perfeito para te convencer a assinar. Meu coração disparou. Que tipo de papéis, meu filho? O menino deu de ombros. Eu não sei direito, mas eles falaram em te internar em um lugar para pessoas mais velhas e ficar com a sua chácara e o seu dinheiro. A mamãe disse que o senhor não ia precisar mais dessas coisas mesmo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Tem mais, vô. Miguelzinho continuou agora com lágrimas nos olhos. Eles tinham preparado uma história para contar. Eles iam dizer que o senhor estava confuso, que já não podia mais cuidar de si, que às vezes esquecia de comer ou de tomar banho. O homem que estava com eles, um doutor, disse que já tinha preparado todos os laudos médicos necessários. Doutor Fontes, claro. A visita à minha casa não tinha sido por preocupação com a minha saúde, mas para me avaliar e preparar os documentos que comprovariam minha suposta incapacidade mental. Mas o senhor não está doente, vô, disse Miguelzinho segurando minha mão. O senhor lembra de tudo, conta histórias bonitas, cozinha sozinho, cuida da horta. Eles estão mentindo. A indignação na voz daquele menino me comoveu profundamente. Uma criança de 8 anos conseguia enxergar a verdade que meu próprio filho adulto escolhia ignorar por ganância. E tem outra coisa, sussurrou Miguelzinho, olhando em volta como se temesse ser ouvido. Eu escutei o que eles iam fazer se o senhor se negasse a assinar os papéis. Senti um arrepio na espinha. O que eles disseram? Miguelzinho engoliu em seco antes de responder. Eles disseram que iam colocar remédios na sua comida. Remédios que fazem a gente ficar confuso e esquecer as coisas. O doutor disse que em poucos dias o senhor estaria tão confuso que eles poderiam te levar para o hospital e dizer que o senhor teve um surto. E aí, os juízes iam acreditar que o senhor precisava ser internado.
A frieza daquele plano me deixou mudo. Não era apenas um roubo. Era uma tentativa sistemática de destruir minha mente e minha dignidade. Eles estavam dispostos a me drogar, a me fazer parecer louco, apenas para ficar com meus bens. Por isso eu pedi para o senhor sair da festa, vô, explicou Miguelzinho. Eu ouvi que eles tinham planejado para logo depois que os convidados fossem embora. Eles iam dizer que queriam ter uma conversa de família a sós com o senhor. E ele não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Abracei meu neto, aquele menino corajoso que tinha me salvado da armadilha mais cruel que alguém podia imaginar. Você fez o certo, meu filho. Você salvou o seu avô. Ele se aninhou nos meus braços, e eu pude sentir que ele também estava assustado com a maldade dos próprios pais. Vô, o que a gente vai fazer agora? Perguntou Miguelzinho. Era uma pergunta pesada demais para uma criança, mas a situação havia obrigado meu neto a amadurecer antes da hora. Nós vamos nos proteger, respondi, e vamos garantir que eles não consigam fazer mal a mais ninguém. Naquela madrugada, com Miguelzinho dormindo no meu colo na varanda, eu refleti sobre como eu havia chegado àquele ponto. O filho que criei com tanto amor havia se transformado em um estranho capaz de tramar a minha destruição mental e física. Não era só ganância, era pura crueldade. Pensei em Carmen, no quanto ela ficaria arrasada se soubesse que o filho que tanto amamos estava disposto a me drogar e me internar em um asilo só para ficar com nosso patrimônio. Mas também pensei em Miguelzinho dormindo seguro nos meus braços. Pelo menos eu havia conseguido salvar uma alma pura naquela família. Aquele menino havia demonstrado mais caráter e valor aos 8 anos do que o pai dele aos 40. Quando o sol nasceu, eu já tinha um plano. Eu não apenas me protegeria, eu faria questão de que Ricardo e Isabela pagassem pelas suas intenções. E eu faria isso de uma forma que eles jamais esqueceriam. A guerra havia começado, mas desta vez, o velho João Manuel de Souza não seria uma vítima fácil. Assim que o dia clareou com Miguelzinho ainda dormindo tranquilamente no meu colo, eu comecei a agir. Primeiro liguei para o Dr. Azevedo e pedi uma reunião urgente. Segundo, entrei em contato com Mariana e contei tudo. Ela ficou horrorizada, mas não totalmente surpresa. Pai, eu desconfiava que havia algo errado. A Isabela sempre perguntava sobre a sua saúde de um jeito esquisito, como se estivesse procurando sinais de demência, disse Mariana, a voz embargada. Terceiro, eu comecei a gravar todas as conversas telefônicas com Ricardo. A lei brasileira permite a gravação de conversas quando uma das partes envolvidas consente, e eu certamente estava consentindo. Se ele queria me atacar, eu teria as provas das verdadeiras intenções dele. Eu precisava de evidências que ligassem o plano de me roubar ao questionamento da minha capacidade mental. 3 semanas após o casamento, Ricardo finalmente me ligou. A voz dele estava tensa e irritada. Pai, a gente precisa conversar. Por que o senhor saiu da festa sem avisar? A Isabela ficou muito chateada. Ela achou que o senhor foi grosseiro com os convidados dela. Eu sorri ironicamente ao telefone. Depois de tudo que eu havia descoberto, ele ainda tentava me fazer parecer o culpado. Ah, Ricardo, velho, fica cansado, né? A gente tem essas coisas, você não sabia. Deixei o sarcasmo bem evidente na minha voz. Pai, é justamente disso que eu quero falar. Está na hora de encarar a realidade. O senhor está diferente, mais esquecido, mais isolado. Eu e a Isabela estamos preocupados com a sua capacidade de morar sozinho. Lá estava ele seguindo exatamente o roteiro que Miguelzinho havia me contado. Curioso você dizer isso, respondi com a calma forçada, porque eu também quero conversar com você sobre algumas coisas. Que tal você vir amanhã a sós? Temos muito a esclarecer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele estava hesitante. Tudo bem, pai. Eu estarei aí, às 14h. No dia seguinte, quando Ricardo chegou, ele seria recebido com uma surpresa. O Dr. Azevedo estava sentado na minha sala,
ao lado de um investigador particular que havíamos contratado. Na mesa de centro havia pilhas de documentos extratos bancários, mostrando os saques não autorizados à gravação das nossas conversas telefônicas, e um relatório detalhado sobre o plano que havia sido tramado no casamento. "Pai, o que é isso?" perguntou Ricardo, visivelmente nervoso, ao ver os outros homens. "Senta, meu filho", eu disse, usando pela última vez aquele termo carinhoso com o meu agressor. "Está na hora de falar sobre o seu futuro." O Dr. Azevedo assumiu a palavra com a voz séria e profissional. "Senhor Ricardo, estamos aqui para discutir as provas que reunimos sobre a sua tentativa de fraudar a capacidade civil de seu pai e a apropriação indébita dos bens dele." O rosto de Ricardo empalideceu. "Do que vocês estão falando? Isso é um absurdo." "Absurdo?" perguntei, levantando-me. "Então me explica os saques não autorizados na minha conta. Me explica a visita do Dr. Fontes para avaliar minha sanidade mental. Me explica os laudos médicos falsos que ele preparou, atestando minha incapacidade." Ricardo tentou falar, mas eu o interrompi. E, acima de tudo, eu continuei sentindo a voz tremer de emoção. "Me explica o plano de me drogar na festa do seu casamento para me fazer parecer confuso e justificar a minha internação forçada." A máscara de Ricardo finalmente caiu. Ele não tentou negar. Ele ficou ali paralisado, com a expressão de quem havia sido pego no pulo. "Como o senhor soube, foi tudo o que ele conseguiu dizer." "Seu filho me contou", respondi. "O Miguelzinho ouviu vocês falando durante a festa. Uma criança de 8 anos teve mais decência moral do que você." Naquele momento eu vi algo que nunca pensei que veria: lágrimas nos olhos do meu filho. Mas não eram lágrimas de arrependimento, e sim de frustração por ter sido descoberto. "Pai, o senhor não entende", ele tentou se explicar. "A Isabela e eu, a gente precisava desse dinheiro. A empresa está em dificuldades, temos compromissos financeiros enormes, e o senhor está sozinho, não tem mais o que fazer com todo esse patrimônio." A frieza dessas palavras me cortou como uma navalha. "Então você achou que era melhor me roubar do que simplesmente me pedir ajuda?" perguntei. "Você achou que era melhor me drogar e me internar do que conversar comigo como um filho deveria?" Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente falou, suas palavras confirmaram que eu havia perdido meu filho para sempre. "Eu não ia machucar o senhor de verdade, pai. Era só para conseguir a autorização. Depois o senhor podia viver tranquilo numa boa instituição, sem se preocupar com nada." "Uma boa instituição", repeti incrédulo. "Você ia me drogar, me fazer parecer louco, me trancar em um asilo, roubar tudo que eu trabalhei a vida inteira para construir. E você ainda acha que estava me fazendo um favor?" Nesse ponto o Dr. Azevedo interveio. "Senhor Ricardo, as provas que temos são suficientes para processá-lo por tentativa de estelionato, apropriação indébita e conspiração. No entanto, seu pai resolveu dar-lhes uma última chance de resolver isso em família." Eu olhei para Ricardo pela última vez como meu filho. "Você tem uma escolha. Você devolve todo o dinheiro que tirou das minhas contas, assina um documento renunciando a qualquer direito sobre meu patrimônio e sai da minha vida para sempre. Ou você enfrenta os tribunais e explica para um juiz por que tentou drogar o seu próprio pai." Ricardo olhou em volta da sala buscando uma saída que não existia. "E o Miguelzinho?" ele finalmente perguntou. "Ele é meu filho." "Miguelzinho pode me visitar quando ele quiser", respondi, "mas sempre acompanhado de Mariana. Você perdeu o direito de ficar sozinho com seu filho, no momento em que decidiu conspirar contra mim. E se você tentar impedir as visitas dele, eu também entro com um processo por alienação parental." Meu ex-filho assinou todos os documentos, sem dizer mais uma palavra. Devolveu o dinheiro que havia roubado, renunciou oficialmente a qualquer herança e concordou em se afastar. Quando estava saindo, ele se virou pela última vez. "Pai, eu sinto muito que tenha chegado a esse ponto."
Eu olhei para ele com toda a tristeza que sentia no coração. Ricardo, você não sente muito por ter chegado a esse ponto. Você sente muito por ter sido descoberto. Eu lamento ter criado um homem capaz de fazer o que você fez. Naquele dia ele saiu da minha casa e da minha vida. Nunca mais voltamos a nos falar. Hoje, 6 meses depois do casamento fatídico e do acerto de contas, eu vivo em paz na minha chácara no interior de Minas Gerais. O silêncio que antes me oprimia, agora me acalma. A única diferença é que não estou mais sozinho no sentido de estar desamparado. Miguelzinho me visita em todas as férias escolares agora na companhia de Mariana, minha filha. Ela se mudou para a cidade vizinha para ficar mais perto de mim. O relacionamento dela com o irmão já estava abalado e a descoberta do plano cruel apenas selou o divórcio da nossa família. Pai, eu não entendo como ele pôde fazer isso. A gente cresceu junto, aprendemos os mesmos valores. Mariana desabafou uma tarde, enquanto tomávamos um café coado na varanda. A ambição cega minha filha. Eu respondi olhando para o horizonte. O dinheiro mostra quem as pessoas realmente são, e no caso de Ricardo, mostrou que ele era um estranho. Descobri que Mariana também havia sido vítima dos planos de Ricardo. Ele havia tentado convencê-la a apoiar a ideia de me internar usando o argumento de que seria o melhor para o patrimônio familiar e que o velho está senil. Mas ela se recusou veementemente. Por isso ela também foi sendo afastada das reuniões familiares e excluída dos grandes planos de Isabela. Agora, Mariana e Miguelzinho são a minha verdadeira família. A lealdade dela, que se recusou a participar da trama de ganância, me deu uma nova perspectiva. Às vezes, Miguelzinho me pergunta sobre o pai. Eu sempre respondo com honestidade, adaptando as palavras para a idade dele. Seu pai perdeu o rumo, meu filho, mas você não precisa seguir o mesmo caminho. O dinheiro não vale mais do que o seu caráter. Miguelzinho é um menino esperto e sensível. Ele compreende que houve uma quebra de confiança e que a atitude do pai foi imperdoável. Ele sente falta, claro, mas a pureza do coração dele o faz discernir o certo do errado. O afeto que ele me demonstra é a minha maior recompensa. Ele se tornou o motivo da minha felicidade e a prova viva de que o amor e os valores que plantei no passado não se perderam completamente. Isabela tentou me contatar algumas vezes depois do ocorrido, mandando mensagens longas e cheias de desculpas esfarrapadas, alegando que tudo havia sido ideia de Ricardo, que ela foi coagida e que o casamento deles estava em crise. Mas eu sabia que isso não era verdade. Ela foi quem mais demonstrou desprezo por mim, ao longo dos anos, quem primeiro me tratou como um estorvo a ser removido. Ela foi a arquiteta da imagem que Ricardo precisava manter, e eu não cabia nela. Não há perdão para quem planeja destruir alguém apenas por ganância. As desculpas dela eram apenas mais uma tentativa de manipulação desta vez, buscando limpar a barra para talvez ainda tentar abocanhar algo. Eu não respondi a nenhuma mensagem. O silêncio é a resposta mais digna para a traição. A lição que aprendi é amarga, mas necessária. Às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das piores traições. A ganância tem o poder de desfigurar o caráter de um filho criado com tanto sacrifício. Eu dei a Ricardo tudo o que não tive, e ele tentou tirar de mim o que me restava, minha dignidade e minha sanidade. Mas também aprendi que o amor verdadeiro ainda existe no coração puro de um menino que teve a coragem de salvar o avô, na lealdade inabalável de uma filha que se recusou a participar de um plano cruel, e na dignidade de um homem mais velho que se recusou a ser destruído pela maldade alheia. Eu, João Manuel de Souza, 67 anos, sigo vivendo sozinho, mas não solitário. Fui traído, mas não derrotado. E, acima de tudo, livre de pessoas que confundiam amor com oportunidade e família, com patrimônio cuidado com controle. Minha história não é apenas um conto de traição, mas um testemunho de resiliência.
Eu consegui reverter a situação, proteger meu legado e, o mais importante, proteger meu neto. O patrimônio material é passageiro, mas o que Miguelzinho testemunhou, a coragem de enfrentar a maldade e a força para se reerguer, essa é a herança imaterial de maior valor. O tempo passou, e com ele, as feridas mais profundas começaram a cicatrizar. A chácara que antes parecia um túmulo de lembranças com a partida de Carmen, agora é um refúgio de vida. Com Mariana e Miguelzinho por perto, os dias voltaram a ter cor. Eu me dediquei à horta e aos animais. Miguelzinho me ajuda a plantar. Ele aprendeu a distinguir as mudas de café e a colher as frutas no pé. Ele é curioso sobre minhas histórias de trabalho duro da minha juventude na roça e dos anos na capital, sem que Isabela ou Ricardo estivessem por perto para dizer que essas histórias não agregam nada à educação dele. Pelo contrário, eu lhes ensino que o valor de um homem está no chão que ele pisa com honestidade e não no mármore de um apartamento de luxo. Eu me sinto em paz com as minhas decisões. Não me arrependo de ter cortado Ricardo e Isabela da minha vida. O que eles tentaram fazer transcende a falha humana. Foi uma maldade calculada e fria. Tentar dopar o próprio pai para roubar seu patrimônio é um ato que não merece perdão, apenas consequências. Ricardo hoje vive as consequências de suas escolhas. Ouvi dizer que a situação financeira dele e de Isabela piorou. Ele teve que vender a mansão e se mudaram para um apartamento bem mais modesto. A imagem que eles tanto se esforçaram para projetar desmoronou junto com a falta do dinheiro que ele esperava roubar de mim. Essa é a justiça silenciosa da vida. Minha vitória não foi financeira, foi moral. Eu recuperei o controle sobre a minha vida e provei para mim mesmo e para os poucos que me amam que a minha capacidade e a minha dignidade estavam intactas. Um dia Miguelzinho estava sentado na varanda, olhando para o pôr do sol, e me perguntou: Vô, quando eu crescer, o que o senhor vai me deixar de herança? Eu sorri, puxei ele para mais perto e ajeitei os cabelos dele. Meu filho, a maior herança que eu posso te deixar não está nas escrituras dessa chácara, nem no dinheiro do banco. A maior herança é o que eu te ensinei nos últimos meses. O que, vô? A sabedoria de distinguir entre o amor verdadeiro e o interesse disfarçado. Expliquei a ele: filho, as pessoas verdadeiramente boas não precisam dos seus bens para te querer. Elas te amam mesmo quando você não tem mais nada a oferecer, exceto você mesmo. A lealdade da tia Mariana, a sua coragem de me alertar naquele casamento, isso tem mais valor do que qualquer ouro. Ele olhou para mim assimilando as palavras. Aquele momento valeu mais do que todos os anos de sacrifício que fiz para dar a Ricardo uma vida de luxo. Meu verdadeiro legado não seria meu filho ambicioso e ingrato, mas sim este neto salvo de se tornar igual ao pai. Eu aprendi tarde, mas há tempo de proteger o que realmente importa à minha alma e a dignidade do meu nome. João Manuel de Souza, 67 anos. Traído, mas com a cabeça erguida. O meu destino foi reescrito pela pureza do coração de um neto e pela força de uma filha. Eu sou a prova de que a velhice não significa incapacidade e que a história de um homem só termina quando ele permite que o destruam. O meu caminho continua aqui no interior de Minas, com o cheiro de café e terra molhada e com o som alegre de Miguelzinho correndo pelo terreiro. Livre da ganância, rico em afeto e paz. Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para descobrir muitos outros relatos impactantes.